O que aconteceu por lá? Um turista holandês morreu durante um passeio de barco lá no Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu. 8 pessoas estavam nesse barco, o barco virou. A Gabriela Garcia é quem vai trazer para a gente mais detalhes, porque agora é uma investigação que está em andamento. A gente, claro, quer a manifestação também do parque, o que é que diz, o que a empresa responsável pelo passeio fala nesse momento. Gabi vai trazer as informações agora, daqui a pouquinho teremos Natália Lauxen e a Roberta Camargo com a gente. Começamos então com você, Gabi. Mais uma vez, bom dia. Oi, Carol. Novamente, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Esse grupo de turistas holandeses fazia, então, o passeio chamado Passeio do Macuco. Isso no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Esse passeio estava sendo realizado por volta de 12:30 de ontem, né? 12:30, que foi o horário em que os bombeiros foram acionados, porque o barco teria virado nesse horário. A guarnição, então, foi até o parque fazer o atendimento. E as informações que nós temos é de que esses turistas, que eram tripulantes, todos eles eram holandeses, então todos esses turistas, todos da mesma família, e além deles também o barco tinha 2 tripulantes, que eram o piloto e o copiloto. De acordo com os bombeiros, esse homem que morreu, ele ao cair do barco acabou se afogando e teve uma parada cardiorrespiratória. Ele foi resgatado, inicialmente atendido pela própria equipe do parque, depois foi levado de ambulância até o hospital municipal, onde foi constatada a morte. Os outros turistas, então, que eram 3 mulheres e 1 homem, receberam atendimento no local pela equipe do parque também e foram liberados. Os 2 tripulantes, o piloto e o copiloto da embarcação, também foram resgatados, atendidos e encaminhados para atendimento em uma unidade de pronto atendimento. O homem que morreu não teve a identidade revelada. Também não há informações sobre a causa desse acidente. A Polícia Civil agora investiga esse caso. Como fiscal do contrato do parque, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, disse que toda a documentação relacionada à concessionária Ilha do Sol, responsável pelo passeio, está regular. O Instituto também informou que as atividades do Passeio do Macuco estão suspensas por 3 dias a partir desta quarta-feira. A CNN Brasil também solicitou um posicionamento à empresa responsável pelo passeio e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestação. Carol. Que tragédia, né? Nesse que é um dos mais conhecidos pontos turísticos do Brasil, esse símbolo do nosso país também. Que tragédia. Claro que agora vamos acompanhar as investigações e as várias manifestações que vêm após essa ocorrência, essa morte registrada por lá. Obrigada, viu, Gabi? Tem agora informação com Natália Lauxen, informação de São Paulo. 4 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. Elas são suspeitas de participação numa rede de inteligência do PCC. Como é que essa rede atuava? Monitorava autoridades públicas para planejar atentados, Natália. O que mais sabemos, hein? Exatamente, Carol. 4 denunciados, portanto, pelo Ministério Público. São pessoas, então, suspeitas de integrar a facção PCC dentro dessa rede de inteligência que planejava esses ataques a essas autoridades públicas. Entre os alvos, a gente tem aqui o coordenador de presídios da região oeste de São Paulo, Roberto Medina, e o promotor de justiça, Lincoln Gaquia. Eram os principais alvos deste grupo. Entre os denunciados estão Vitor Hugo da Silva, também conhecido como VH, que é apontado como executor operacional, que filmava trajetos e as residências, especialmente de Roberto Medina, e colhia placas de veículos. O Wellington Rodrigo Bispo de Almeida, conhecido como Corintinha, também foi denunciado. Ele é o coordenador e operador logístico, que recebia os dados colhidos por Vitor Hugo e repassava eles ao setor de execução da facção.
Outro denunciado, Sérgio Garcia da Silva, apelidado de Messi, responsável pelos levantamentos em Presidente Prudente, focando na rotina do promotor de justiça Lincoln Gaquia, além de intermediar a negociação de fuzis. E o quarto denunciado, Adilson Aldinir Oliveira Júnior, vulgo Ju Machado, responsável por auxiliar na ocultação e destruição de vestígios digitais e provas incriminatórias. O Ministério Público aponta que esse grupo funcionava com uma divisão bem rígida das tarefas, pelo menos desde junho do ano passado, de 2025. Os investigados atuaram no levantamento detalhado das rotinas, endereços e dados dessas autoridades que eu citei e repassavam essas informações para o grupo Sintonia Restrita, que colocaria essas ações e esses planos de atentado em andamento. Entre as provas, Carol, que constam nessa denúncia do Ministério Público, estão vídeos e áudios dos celulares que foram coletados dos investigados com conteúdos que descreviam a rotina desses alvos dessas autoridades públicas. Essa denúncia acontece a partir de uma operação que aconteceu em outubro do ano passado, que cumpriu 25 mandados de busca e apreensão contra o PCC. Ressaltando que tentamos contato com a defesa de todos os denunciados, não tivemos retorno e esse espaço segue aberto aqui na CNN, Carol. Obrigada, Natália. Conversando com a gente ao vivo de São Paulo. E de São Paulo vamos agora ao Rio, com a Roberta Camargo. Por lá, a polícia impediu uma tentativa de invasão do Comando Vermelho numa área dominada pela milícia, na zona oeste da capital. Roberta, traz então os detalhes dessa ação para a gente. As imagens foram flagradas por uma câmera de segurança que fica ali na região. A gente consegue ver nas imagens, há uma van cinza ao fundo e são 10 homens armados. Eles descem da van, em sequência e saem correndo. Eles estão tentando chegar na estrada Paiva Muniz, que fica em Guaratiba, na zona oeste da cidade. E é uma estrada bem comprida que tem por lá, que corta o bairro e vai por dentro da mata. E de acordo com a polícia militar, eles foram interceptados, conseguiram fugir, mas foram interceptados, não chegaram a entrar na comunidade. De acordo com a polícia, essas pessoas são do Comando Vermelho, então de uma facção criminosa rival. E aquela área ali de Guaratiba, específico ali, aquela área onde foi tudo flagrado, é uma área de milícia. Então seria uma tentativa de invasão territorial e tudo foi filmado. A gente tem esse registro, inclusive, que mostra esses homens correndo, passando por cima de uma cerca, derrubando a cerca. Eles estão fortemente armados, estão usando roupas camufladas e, como eu falei, é uma estrada Paiva Muniz, que é uma estrada que corta a mata, então essas roupas camufladas são justamente para auxiliar ali a disfarçar no meio da mata, né? E, além disso, eles também estão usando toucas, também para não conseguirem ser identificados. Agora, a Polícia Civil trabalha para identificar, localizar e prender esses criminosos. E a Polícia Militar conseguiu apreender essa van que a gente vê nas imagens. Inclusive, essa van foi uma van que foi roubada horas antes. Então, é um veículo roubado que foi recuperado pela Polícia Militar. O caso foi registrado na delegacia da região e, de acordo com a polícia, né, isso tudo aí que a gente vê nas imagens, as pessoas correndo tentando entrar ali na mata. Essas imagens mostram uma tentativa de uma invasão territorial. Então, essas pessoas seriam do Comando Vermelho, criminosos do Comando Vermelho, segundo a Polícia Militar, que estavam tentando invadir uma área de milícia, que é essa área ali de Guaratiba, na zona oeste da cidade. Recentemente, inclusive, a gente falou sobre disputas territoriais na zona oeste, zona sudoeste aqui do Rio de Janeiro. Isso tem acontecido bastante. A gente fala, vira e mexe aqui na programação da CNN Brasil, sobre alguma situação do tipo de criminosos do Comando Vermelho que tentam invadir uma área do 3º Comando Puro, criminosos do Comando Vermelho que tentam invadir uma área de milícia, que milícia tenta invadir uma área de tráfico. E aí a gente tem essas imagens corroborando isso tudo, Carol. Imagens impressionantes, né? Olha a ousadia aí e o armamento que, inclusive, a Roberta destacava para a gente. Homens fortemente armados nessa ação flagrada por essa câmera de segurança. Obrigada, Roberta, com informações do Rio de Janeiro.